Sejam todos bem-vindos para mais um estudo do Livro dos Espíritos. Quarta-feira, como todas as quartas-feiras, estamos aqui empenhados neste estudo do Livro dos Espíritos. É muito importante que faça parte deste estudo e que aprenda um pouco mais. É muito importante que seja inscrito do canal. É muito importante também que comente para que os vídeos tenham relevância, para que a própria plataforma consiga pôr estes vídeos para mais pessoas. É importante que mais pessoas tenham acesso ao ensinamento da doutrina espírita, ao ensinamento da espiritualidade propriamente dita também. Não é? É muito importante que todos nós façamos parte desta comunidade de pessoas que estão interessadas em aprender um pouco mais daquilo que é visível ao olho nu, aprender um pouco mais sobre a espiritualidade, sobre aquilo que não é palpável, sobre aquilo que, na maior parte das vezes, não é visível. É importante que todos nós façamos parte deste estudo. Seja mais um membro deste canal, seja mais um membro ativo daqueles que comenta, daqueles que clica aí no gosto. Se não gostou de alguma coisa, escreve aí nos comentários, diga alguma coisa. Olha, não gostei disto, eu não entendi isto, eu não percebi aquilo. E nós vamos aprender uns com os outros, porque isso é para isso que aqui estamos. Então, vamos para mais um tema, e neste tema, o tema que vamos tratar hoje é o perispírito. Foi falado no vídeo passado que nós íamos falar do perispírito, e hoje vamos falar do perispírito. Antes de lermos, começarmos com o livro dos Espíritos, eu queria fazer aqui uma leitura que está na Gênesis, algo breve, no capítulo, quando se trata dos fluidos, número 7, formação e propriedade do perispírito. Porque essa informação também é necessária para nós aprendermos e sabermos um pouco mais sobre as aulas que vamos ter, sobre as perguntas e respostas que vamos dar no Livro dos Espíritos. E sem mais delongas, vamos para o ponto. O perispírito, ou corpo fluido do espírito, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Já vimos que também o corpo carnal tem o seu princípio de origem nesse mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, porquanto o fluido conserva a sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. Então, o corpo e o perispírito todos vêm do mesmo ponto, ou da mesma matéria primitiva, que é o fluido cósmico universal. E, embora o corpo seja mais denso, o perispírito é menos denso, mas os dois são matéria, ainda assim são matéria. Pensamos que conseguimos perceber que o perispírito e o corpo de carne, corpo carnal, eles surgem da mesma matéria elementar primitiva, ou seja, o fluido cósmico universal. Então vamos para as perguntas. E diz assim, a primeira pergunta é a pergunta 93. O espírito propriamente dito está a descoberto, ou como alguns o pretendem, encontra-se envolto numa substância qualquer? Esta é a pergunta. Será que o espírito propriamente dito está descoberto? Não tem nada? É uma coisa só? Melhor, está encoberto? Tem alguma coisa? Está descoberto? Não tem nada? Então a resposta é, o espírito é envolvido por uma substância vaporosa para ti, mas ainda muito grosseira para nós. Para ti, quando ele fala para ti, está a falar para nós encarnados. O perispírito é para nós encarnados
ele é vaporoso. É uma coisa que vaporosa. Mas para os espíritos é muito grosseira. Ou seja, é matéria. É grossa. Continuando. Todavia, bastante vaporosa para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde ele queira. E Kardec faz uma nota assim, e diz o seguinte: como o germe de um fruto está envolto pelo perisperma, assim também o espírito propriamente dito se reveste de um envoltório que, por comparação, se pode chamar de perispírito. Então, esse envoltório, a quem os espíritos dizem que é vaporoso para nós e é muito grosseiro para eles, chama-se o perispírito. E já vimos de que o perispírito se extrai a partir do fluido universal. A pergunta 94 diz assim: de onde o espírito retira o seu envoltório semimaterial? De onde o espírito retira o seu envoltório semimaterial? Acabamos de ver, mas vamos ler a resposta. Do fluido universal de cada planeta. Do fluido universal de cada planeta. É por isso que não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo ao outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Aqui já é a natureza. De uma forma genérica, o perispírito é tirado, a sua origem é o fluido universal. Agora, cada planeta tem um fluido específico, né? Que podemos chamar o fluido cósmico de cada planeta. Não é? Então, cada planeta, por ter o seu fluido específico, o perispírito é retirado desse fluido específico. Portanto, o perispírito da Terra, dos habitantes da Terra, não é igual ao perispírito dos habitantes de Marte, nem o perispírito dos habitantes de Júpiter, nem o perispírito dos habitantes de Saturno. E só estamos aqui a falar do nosso sistema solar. Há outros sistemas solares, há outras milhões, bilhões de galáxias, há outros bilhões e trilhões de sistemas solares. Nós estamos a falar apenas do nosso sistema solar, que são esses poucos planetas, não é? Então, o perispírito é diferente de planeta para planeta. Ele não é igual. A linha A desta mesma pergunta, da pergunta 94, diz assim: assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm até nós, tomam um perispírito mais grosseiro? A resposta: é preciso que se revistam da vossa matéria. Já o dissemos. Então, para um espírito superior que habita em outros planetas ou em outras esferas vir até o nosso planeta, ele precisa de se revestir com a matéria específica do nosso planeta. E a matéria essa é um perispírito, um envoltório específico ao nosso planeta. Da mesma forma como se nós, quando vamos para um país que é mais frio, precisamos ter a roupa própria do inverno. Se vamos para um país que é mais quente, precisamos ter a roupa própria para o verão, não é? Da mesma forma, os espíritos têm este envoltório, que é o perispírito, que é como se fosse uma roupa do espírito. Tá? Por isso é que ele, na pergunta 94, diz: o espírito muda de envoltório como mudas de roupa. Ele altera o seu envoltório. O envoltório, falamos, é o perispírito. A pergunta 95 e a última diz assim: o envoltório semimaterial do espírito dispõe de forma determinada e pode ser perceptível. Ou seja, esse envoltório semimaterial, que é o perispírito, ele tem uma forma determinada e é perceptível, ou seja, visível aos olhos, é percebido pelos sentidos? E a resposta é sim.
uma forma correspondente à vontade do Espírito. Os Espíritos já estão aqui a dizer de que o perispírito depende do Espírito. Ele está a dizer uma forma correspondente à vontade do Espírito. É assim que ele vos aparece algumas vezes, quer nos sonhos, quer no estado de vigília, podendo tomar uma forma visível e até mesmo palpável. Então, eles estão aqui a dizer que o perispírito, não é? O perispírito é determinado pela vontade do Espírito. A forma que o perispírito tem é determinado pela vontade do Espírito. Esse é o primeiro ponto. Tá? O segundo ponto é que por esse envoltório, não é? Semimaterial, que os espíritos se apresentam até nós. Eles podem se apresentar de uma forma visível para todo mundo e até podem ser tangíveis. O que é tangível? Aquilo que pode ser tocado. Então, os espíritos, aquilo que nós, na verdade, vemos, nós não estamos a ver o espírito, estamos a ver o perispírito. Mas, vulgarmente, a gente usa esse termo. Parece que eu vi o espírito aí, parece que eu vi um vulto. Mas, na verdade, o que nós estamos a ver é o perispírito. E esse perispírito tem a forma que o espírito determina. Não é? Portanto, nós já tivemos várias encarnações. É claro que já tivemos várias formas, formatos e cores diferentes, tamanhos diferentes. Então, se eu quiser me apresentar para alguém, eu tenho que me apresentar com a forma que aquela pessoa consiga me perceber, consiga entender que sou eu que estou lá, né? Enquanto desencarnado, mas ainda estou aqui vivo. Então, ele não pode se apresentar de uma forma em que a pessoa não perceba. Logo, a pessoa deve perceber e essa forma deve ser perceptível e o espírito tem essa noção. No ponto 8 da Gênese, tem aqui uma informação que é muito importante e diz assim: do meio onde se encontra é que o espírito extrai o seu perispírito, isto é, esse envoltório. Ele o forma dos fluidos ambientais. Resulta daí que os elementos constitutivos do perispírito naturalmente variam conforme os mundos. Dando-se Júpiter como orbe muito adiantado em comparação à Terra, a vida corpórea não se apresenta à materialidade da nossa. Os envoltórios perispirituais hão de ser lá de natureza muito mais quintessenciada do que daqui. Ora, assim como não poderíamos existir naquele mundo com o nosso corpo carnal, também os nossos espíritos não poderiam nele penetrar com o perispírito terrestre que o reveste. Imigrando da Terra, o espírito deixa aí o seu envoltório fluídico e toma outro apropriado ao mundo em que vai habitar. Então, se um espírito tiver que sair daqui e migrar para um novo planeta mais adiantado ou até mais atrasado, ele vai ter que ter um envoltório específico para aquele planeta, porque ele não pode levar o envoltório, o perispírito da Terra. O perispírito fica aqui na Terra e ele vai ter que encontrar, ele vai para um novo planeta e lá tirará um envoltório específico com o fluido cósmico daquele planeta. E aqui um outro ponto é a natureza. O ponto 9 diz assim: a natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório ao seu bel prazer,
pelo que não podem passar à vontade de um mundo para o outro. Alguns há, portanto, cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo, é imponderável com relação à matéria tangível. Ainda é por demais pesado, se assim nos podemos exprimir, com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Nessa categoria se deve incluir aqueles cujo perispírito é tão grosseiro que eles a confundem com o corpo carnal, razão por que continuam a crer-se vivos. No vídeo passado falámos se a matéria criava entraves para o espírito. Nós falámos que para os espíritos superiores não, mas para os espíritos inferiores o perispírito dele é tão denso que ele se julga vivo. E é o que acabou de falar aqui. O perispírito é tão denso que ele se julga que ainda está vivo, que ele não morreu, porque ele se vê tal e qual como era, sem mudança nenhuma. Então ele pensa que está vivo. Ele vai trabalhar, vagueia-se. E vamos continuar aqui a ler, que é para entendermos essa última parte. Diz assim: esses espíritos cujo número é avultado, então está a falar de uma grande maioria dos espíritos que habitam a Terra, permanecem na superfície da Terra como os encarnados. Permanecem como? Seja igualzinho os encarnados. Julgando-se entregues às suas ocupações terrenas. Outros, um pouco mais desmaterializados, não o são, contudo, suficientemente para se elevarem acima das regiões terrestres. Falamos no vídeo anterior, se forem lá ver, quando falamos se a matéria criava entraves ao espírito, nós falamos que para os espíritos superiores não, mas para os espíritos inferiores sim. E aqui acabamos de ver isto, não é? Que muitos ainda pensam que estão vivos. E vamos continuar a ler. E diz assim: esses espíritos, cujo número é avultado, permanecem na superfície da Terra como os encarnados. Então estão a falar que maior parte dos espíritos que habitam na Terra se julgam encarnados, ou seja, eles se julgam que estão vivos. Vivos no sentido de estarem vivos dentro da carne, não é? Continua. Julgando-se entregues às suas ocupações terrenas. Não é? Julgando-se entregues às suas ocupações terrenas. Outros, um pouco mais desmaterializados, não o são, contudo, suficientemente para se elevarem acima das regiões terrestres. Então está aqui a dizer que muitos dos espíritos, eles fazem a vida normal, fazem a sua vida como se estivessem encarnados, como se estivessem pertencendo ainda ao mundo dos encarnados. Então, muita gente que morreu não se apercebeu que está morta. Morta na carne, porque ele continua a ver-se vivo. Porquê? Porque o envoltório que ele tem, o perispírito que ele tem, é tão denso, que se confunde com a carne. Ele o confunde com a carne. Não é? Porquê? Porque esse envoltório está muito denso. Ele continua, vai trabalhar, fica em casa, tenta conversar com os filhos, com a mulher, com os amigos, etc. Mas ninguém o ouve, fica chateado, faz a sua vida normal, vai para os bares, se tem vício de ir para o bar, vão para as igrejas, se pessoas que estavam habituadas a ir para a igreja, e fazem a sua vida normal, como se nada tivesse acontecido, porque na visão deles e na percepção deles, nada aconteceu. Eles estão vivos como estavam antes. Não é? Agora, tem outros espíritos que são mais desmaterializados do que estes. O envoltório não é tão pesado quanto este, mas ainda assim continua a ser muito pesado para que eles possam elevar-se um pouquinho só para as esferas mais avançadas ou para as esferas um pouco mais altas. Não é? Então permanecem também presos à superfície da Terra. Não é? Eles não conseguem libertar-se. Então é necessário que cada um de nós comece a perceber
de que somos ou estamos na carne, mas que somos realmente, a nossa essência é espiritual. A nossa essência não é carnal, a nossa essência é espiritual. Mas cedo ou mais tarde todos nós voltaremos ao mundo dos espíritos, que é o mundo normal e o mundo primitivo, como também já falamos nos vídeos anteriores. Então, vamos estar aqui juntos também neste entendimento, para que quando qualquer um de nós, eu aqui neste lado e vocês deste lado, quando nós desencarnarmos, não ficamos tão presos à Terra. Percebamos de que já não pertencemos a este plano, ao plano físico, mas é preciso fazer o trabalho de desmaterialização, que é onde nós estamos muito encerrados. Estamos muito fixados e muito presos à matéria. E continua, para terminarmos só aqui o ponto 9, e diz assim: os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e até encarnar neles. Tiram dos elementos constitutivos do mundo onde entram os materiais para a formação do envoltório fluídico ou carnal, apropriado ao meio em que se encontrem. Fazem como o nobre que despe temporariamente suas vestes para envergar os trajes plebeus, sem deixar por isso de ser nobre. É assim que os espíritos da categoria mais elevadas podem manifestar-se aos habitantes da Terra ou encarnar em missões entre estes. Tais espíritos trazem consigo não o invólucro, mas a lembrança por intuição das regiões onde viveram e que, em pensamento, eles veem. São videntes entre cegos. Cabe a nós fazermos esse trabalho para termos o nosso progresso espiritual e nos elevarmos pouco a pouco nessa escala da progressão espírita que vamos dar dentro de mais alguns tempos, já vamos dar a escala espírita. E ela é necessária para nós percebermos aonde nós estamos e para onde nós devemos ir. Mas este trabalho é feito de indivíduo para indivíduo e não vai ser feito por mais ninguém. Esta é uma matéria muito mais complexa do que aquilo que falamos. Nós temos um breve resumo no Livro dos Espíritos, está com um breve resumo. Na Gênesis está muito mais aprofundada sobre o perispírito, como é que esses fluidos são. Eles não são iguais. Os fluidos não são iguais de planeta para planeta, e mesmo dentro do mesmo planeta eles não são parecidos, não são iguais, vamos dizer, são mais subtis quanto mais altos estão e mais pesados quanto mais baixos estão. Mas isso talvez quando nós fizermos o estudo da Gênesis nós vamos entrar com mais detalhe para este ponto. Por agora terminamos aqui, contamos com a vossa ajuda para engrandecer aqui o canal, para fazer crescer o canal, para que vocês e eu consigamos juntos se esclarecer um pouco mais, para que não ficamos presos a esta terra quando partirmos. Vamos juntos fazer esse progresso, vamos juntos nos ajudar uns aos outros. Eu aqui faço a minha parte, que é trazer o conteúdo, e vocês aí façam a vossa parte, que é compartilhar, que é comentar, que é se inscrever para aqueles que estão a ver pela primeira vez no canal, e assim vamos engrandecer isto. Muito obrigado pela paciência que teve, muito obrigado por estar aí deste lado. Até a próxima quarta-feira. Até lá, sejam felizes.